Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém, querido. Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aqui para meditarmos na palavra do Senhor, amém? Mas vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade, Pai. Toma nas tuas mãos cada inscrito deste canal, derrama das tuas bênçãos sobre as suas vidas e opera maravilha nos seus lares, nos seus planos e negócio, em nome de Jesus. Amém, meus queridos, graças a Deus então. Querido, estamos abordando um assunto referente à questão da culpa. Quem está no controle da nossa vida? Nós precisamos entender isso aí e é de suma importância para que nós possamos ter ou crescer, espiritualmente na presença de Deus. Uma das coisas que nós temos que entender que a culpa, ela traz vários impactos da nossa vida. E um dos primeiros impactos que ela pode trazer é que muitas das vezes a nossa vida presente passa a ser impactado com os nossos problemas do passado. Nós não conseguimos nos resolver no nosso dia presente, porque em nosso passado houve coisas que não foram resolvidas. Isso tem que ser acertado. E muitas vezes a pessoa ela não consegue entender essa situação e ela se põe em uma posição de vítima. Em vez de se colocar na posição, não, eu vou mudar, a situação é assim, eu reconheço, não, ela se põe na posição de vítima e ela não consegue, muitas das vezes, aceitar que realmente ela precisa se posicionar. E isso aí são coisas que têm que ser tratado, tem que ser conversado, tem que ser dialogado, porque muitas vezes esses impactos do passado que atrapalha e quer atrapalhar no dia presente, esses impactos presentes, por assim dizer, ela nos põe em uma situação, além de vítima, e somos influenciado porque pela questão da culpa. Alguns não conseguem admitir e mediante a isso ela não consegue, como eu já falei, ela não consegue se relacionar-se com outras pessoas. Ela fica no seu mundo de isolamento, ela fica no seu mundo de trevas, de escuridão. Isso aí são coisas que têm que ser acertado. Do segundo fator que a culpa ela traz sobre nós é a questão que muitas vezes nós começamos a andar de mão dada com a questão da autossabotagem, Nós começamos a sabotar a nossa vida, começamos a sabotar o nosso dia a dia, o nosso tempo, O que é autossabotagem? Veja bem, auto refere-se a algo que é próprio da pessoa. Auto, Então, dentro da psicanálise, você vai entender que é algo pessoal, algo próprio. E sabotagem é agir contra si mesmo. Então a pessoa ela se auto-sabota, ela vai sabotar, Um exemplo para que você possa entender. A pessoa ela carrega sobre si uma culpa tão grave que muitas vezes alguém lhe chama, minha amiga, meu amigo, estamos fazendo aí um churrasco, vamos participar, E a pessoa ela se sente tão indigna, se sente tão inferior às demais pessoas, que ela não consegue se relacionar nesse grupo de amigos. Então ela não vai nesse churrasco, ela não vai reunir com os filhos, ela não vai participar de uma reunião de família. Por quê? Porque ela se acha indigna, Então ela começa a sabotar a sua vida. Ela começa a perder a grandes oportunidades de relacionar-se com os filhos, relacionar-se com o esposo, com a esposa, com os amigos, Para fazer uma viagem, a pessoa não vai, ela se sente em um mundo de isolamento. Ela começa a sabotar-se a si mesmo e a perder a grandes oportunidades. Isso muitas vezes precisa ser resolvido. A pessoa tem que aprender
a desenvolver uma autoestima que dá a ela a oportunidade de desfrutar do que é melhor, do que Deus tem para ela. Até as promessas de Deus na sua vida, ela se acha indigna de receber as promessas de Deus. Não, porque eu fiz isso, aconteceu assim na minha vida. Então, como eu já disse nas ministrações anteriores, há pessoas que sofrem por erro de 30, 20, 50, 70, 300 anos atrás. Deus dá a ela a oportunidade, mas ela se acha indigna até de receber o perdão, de receber a graça, o amor de Deus. Ela não consegue, ela acha que ela não tem privilégios. Então a culpa, ela muitas das vezes cria uma autossabotagem em nossa vida. Isso tem que ser acertado. Aí um dos outros fatores que acontece é que a culpa também, ela nos traz, desperta em nós um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa, isso aí são uma coisa que a pessoa praticamente ela não consegue entender. Perdão. Ela não consegue entender. E ela precisa aprender a resolver isso. Levítico nos fala assim a palavra do Senhor, algo bem interessante. Capítulo 19, versículo 17 fala assim: não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame ao seu próximo como você mesmo ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Esse aqui é um dos fatores mais interessantes. A pessoa, ela cria um mecanismo de defesa que quando uma pessoa vai conversar com ela, ela ataca essa pessoa verbalmente, ela desacata, ela humilha essa pessoa, ela cria-se laços de inimizade com as pessoas que estão em sua volta. Ela fere as pessoas que mais lhe amam, machuca as pessoas que mais lhe amam, e tal pessoas não conseguem entender que ela precisa encontrar alguém para conversar. E tem uma culpa também, ela dá à pessoa esse lado de autodefesa, né? E ela precisa se acertar. Então a Bíblia fala assim, para nós não guardarmos amargura, raiz de amargura no nosso coração, não guardarmos ira, e que nós precisamos nos resolver. Então essa questão é bem interessante. A pessoa nega o erro cometido, se afasta das pessoas e ela se justifica com suas ações. E muitas das vezes começa a brigar sem motivo. A pessoa vai falar, ela desacata a pessoa verbalmente, porque ela está sobrecarregada de culpa. É interessante isso aí tem que ser tratado. A Bíblia, ela é maravilhosa e a Bíblia nos ensina como resolver essa questão. Do outro fator que vamos abordar aqui, a pessoa também que muitas vezes está presa, ou está subordinada, ou está sendo direcionada pela culpa, a pessoa tem medo de ser amada e de amar alguém. A pessoa tem medo de ser amada e de amar alguém. Por quê? Né? Seja no relacionamento entre marido e mulher, seja com os filhos, seja com os amigos. Por que essa pessoa tem medo de ser amada? Porque ela cria, vamos se dizer, aquele impacto de frustrações que ela passou, e ela acha que as pessoas vão lhe retribuir a ela, né, os mesmos fatores que ocorreram com ela há 40, 300 anos atrás. E isso precisa ser resolvido. A culpa, ela passa a dominar todo o nosso ser. Isso não pode acontecer. Então a pessoa tem dificuldade no casamento, o esposo tem dificuldade de amar a esposa, ou a esposa tem dificuldade, de amar o próprio esposo, ou de relacionar-se com os filhos. Então quando a Bíblia nos fala, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, a pessoa ela precisa primeiramente
Amar a Deus sobre todas as coisas, dedicar-se a sua vida a Deus com amor, com devoção a Deus, e para que possa amar ao próximo, ela precisa amar a si mesma, se aceitar e aceitar o perdão de Deus na vida dela, e aceitar a nova oportunidade de vida que Deus dá para ela. Por que que a pessoa não consegue, muitas das vezes, amar e ser amado? Porque ela tem medo de frustrações, ela tem medo de humilhação, porque me humilharam quando eu era pequeno, me magoaram, né, me entristeceram, então ela se recua. Ela serve ao Senhor, está na casa de Deus, mas ela não participa do banquete, ela não participa, muitas das vezes, das bênçãos que Deus tem. Grandes congressos, está às vezes com um ciclo de oração, está com um grupo de jovens, está fazendo trabalho de missões, participar em grandes eventos, ou seja na igreja, ou seja na família, ela não consegue porque ela precisa entender que ela tem que se aceitar. Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. Querido, vamos entender que a culpa, ela traz grandes impactos em nossa vida. Isso tem que ser resolvido. Nós não podemos ficar na posição que estamos. A culpa, nós não podemos permitir que a culpa do passado atrapalhe nosso dia presente. Nós não podemos andar de mãos dadas, né, com a autossabotagem. Nós temos que aprender que também temos o direito de desfrutar da bênção de Deus. Nós temos o direito também de comer do melhor dessa terra. Então não podemos sabotar a nossa vida, não podemos atrapalhar aquilo que Deus tem. Deus quer que você desfruta de bênção sobre a tua vida. Deus quer que você aproveite o máximo que você puder da tua vida com sabedoria. E nós não podemos jamais... Precisamos abrir mão desse mecanismo de defesa, de atacar as pessoas e ofender aqueles que querem nos auxiliar. Precisamos buscar e aceitar a ajuda daquelas pessoas que podem nos auxiliar. E nós temos que entender também que eu não preciso ter medo de amar. Eu tenho que ser amado porque Deus me amou. Eu preciso aceitar o amor de Deus na minha vida. Eu preciso aceitar, né, o carinho de Deus. Eu tenho que aceitar Deus como meu Pai. Eu preciso abraçá-lo, chorar aos pés dele e pedir: Senhor, dá-me força, derrama da tua graça. Eu preciso ser curado as minhas emoções, eu preciso amar, ser amado, eu preciso me olhar no espelho e me aceitar porque eu sou uma criação de Deus. Eu preciso me aceitar, eu preciso me amar porque eu sou uma obra-prima de Deus, e amar o meu próximo como a mim mesmo. Querido, que Deus possa abençoar. Vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos. Pai, age no coração desta mãe, deste pai, desta família, deste jovem. Age no coração deste líder. Meu Deus, que o Senhor possa agir sobremaneira, que o teu nome venha a ser glorificado, meu Deus. Que a tua unção seja sobre as suas vidas. Meu Deus, se mediante ao processo da caminhada, ele tem se sentido tocado pela tua palavra, que nesse dia, Deus, ele venha receber o milagre, a cura, a libertação, Pai, de tal maneira que o teu nome venha a ser glorificado. Alcança-os, ó Pai, com bênção e com vitória, eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe, dá um like aí, se inscreva neste canal e eu quero abordar com os irmãos também, que vamos estar abordando aí, rompendo toda aliança com a culpa. Amém? Nós vamos romper toda aliança com a culpa. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.